momento final da vida de uma pessoa somente poderá ser vivido por ela. A conclusão dos dias desta história se tratará de um tempo que é só nosso. Mesmo que estejamos rodeados de pessoas, num quarto de um hospital, numa casa, onde quer que seja, aquele momento será só nosso, solitário, único, porque por aquela travessia somente passaremos sós. Assim aprendemos na nossa história, quando, ao falar da morte, compreendemos que aquele momento haverá de ser um momento vivido somente por nós. Mas a noite de hoje nos testemunha algo maravilhoso, porque Jesus morreu na cruz, porque Jesus desceu à mansão dos mortos. Aquele dia, quando Ele chegar, nós não o viveremos mais sozinhos, pois Ele estará conosco. Ele que passou pela realidade da morte, Ele que abriu as portas do paraíso, haverá de estar conosco também naquele momento de silêncio, de separação, de exame de consciência geral e total da nossa existência, esperando o olhar misericordioso de Deus para conosco. Essa noite se torna uma noite abençoada para cada um de nós que aqui se encontra, porque nos é dada a possibilidade de, olhando para o mistério da morte de Jesus, olhar também para o mistério da morte que nos aguarda, não sei se amanhã, não sei se depois, não sei quando, porque o futuro não nos pertence. É Deus que segura a ampulheta do tempo, e nela Ele haverá de um dia nos comunicar que o nosso tempo nesta terra se acabou. Quando nós olhamos para o Senhor na cruz, imaginamos o que poderia estar passando pela sua cabeça e o seu coração ao estar naquele lugar que não era o dele. Como é difícil nós ocuparmos lugares que nós entendemos que não nos vestem, lugares que não nos colocam dentro daquele horizonte que nós consideramos nosso. Como é difícil ter que estar nestes lugares. E nós já o vivemos e já sabemos, porque em tantas ocasiões, quando fomos incompreendidos, maltratados, desprezados ou humilhados, imediatamente nos veio o desejo da nossa casa, ou quando isso aconteceu na nossa própria casa, o desejo do nosso quarto, como aquele lugar em que nós descansamos, nos encontramos com o nosso eu e procuramos aquele olhar de compreensão sobre as diversidades que nós sabemos fazem parte do nosso dia a dia e muitas vezes nem nós compreendemos. Mas se nós não compreendemos, talvez estejamos acostumados a estar acompanhados pelo espelho do nosso olhar, quando olhamos para o espelho e já sabemos que o tempo nos visita, que os cabelos mudam de cor, que as rugas começam a aproximar-se do nosso rosto, naquela tentativa de encontrar com aquela interioridade que nós passamos uma vida inteira tentando entender por que somos assim, porque lidamos de um jeito com as coisas e de outro jeito com outras coisas, porque gostamos de algumas pessoas e temos dificuldade de gostar de outras, porque nos simpatizamos imediatamente com algumas e outras nos tornam antipáticas pela primeira vez, nem ouvimos a voz da pessoa
e já ficamos incomodados com a sua presença e passamos uma vida inteira tentando entender isso, e o espelho do nosso olhar nem sempre nos ajuda a ver isso. Mas doloroso é quando o olhar do outro me diz algo que eu não sou, e quer dizer que eu sou algo que ele está vendo, mas eu não sou. E por isso o sofrimento é tão grande, o desejo de amparo é tão grande, a vontade de colo, e o desejo de ir para casa. E quando é dentro da própria casa que eu não sou compreendido, que eu não sou visto como eu gostaria, quantas vezes quisemos estar a sós no nosso próprio quarto, querendo nos encontrar com este olhar que o outro não foi capaz de dar. É claro que quando este olhar vem de alguém que não me conhece, de alguém na rua, de alguém em um incidente, de alguém em algum momento de incompreensão, naturalmente eu lido de uma forma, mas quando este olhar é de alguém que eu amo, ou de alguém que eu esperaria que me amasse, como é difícil não ser acolhido e compreendido. O mundo do nosso interior é um mundo muito complicado. A gente vai ficando mais velho e começa a aprender a lidar com uma série de coisas que quando a gente era criança, adolescente ou jovem, não se dava tanto conta de como viver aquilo. E sofria, se desgastava desnecessariamente, querendo as coisas de um modo que não eram possíveis, porque tudo não é possível de ser alcançado nessa vida. Mas quando a gente é criança, adolescente e jovem, a gente acredita nisso, espera isso, e um dia a gente entende que o mundo não gira ao nosso redor, que nem tudo aquilo que a gente quer a gente vai ter, e que conviver com as pessoas é aprender a lidar também com falsidades, com traição, com indiferença, com tapinhas no ombro que parecem proximidade, mas que logo nos damos conta nunca foram. Jesus, do alto da cruz, o que se passa pela sua cabeça? Sobretudo porque o Senhor teve a possibilidade de estar aí por 3 horas, sabendo que a morte haveria de chegar. Segundo o relato do evangelista São João, que diverge do relato dos evangelistas sinóticos, Jesus não teria sido posto à cruz às 9 da manhã, mas ao meio-dia. Todos concordam, porém, que ele tenha morrido às 3 horas da tarde, na hora da divina misericórdia. Tenha ficado Jesus 6 horas na cruz, como dizem os evangelistas Marcos, Mateus e Lucas. Tenha ficado Jesus 3 horas na cruz, como diz o evangelista João. Ele teve tempo para rever, tempo para analisar coisas, tempo para fazer um grande exame do que a sua vida significou. Ali, do alto da cruz, a morte não veio repentinamente. Jesus não foi tomado por susto e tirado desta vida de um momento para o outro. Ele esteve por estas horas ali, suspenso na cruz. Segundo os estudiosos, a crucifixão era uma forma de suplício muito antiga. Muitas pessoas na história da humanidade foram crucificadas. Quase sempre bandidos, pessoas sem solução, pessoas para as quais a sociedade não tinha o que fazer, pessoas que a sociedade odiava, pessoas que a sociedade não suportava, pessoas que muitas vezes, como acontece ainda hoje, foram geradas pela própria mediocridade de uma sociedade que nem sempre olha com inteligência, sabedoria e solidariedade para as realidades
mais carentes dela mesma. E é por isso que ainda hoje, e por incrível que pareça, piorou hoje. Muitas pessoas sofrem, são excluídas, morrem de fome, sem casa, sem rumo, sem um lugar e um alento, porque a sociedade ainda não chegou à estatura que deveria ter chegado, mesmo depois de 2000 anos do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo e desta terra ter se tornado terra marcada pelo sangue abençoado dele naquela noite, que derramou no Horto das Oliveiras e depois naquela tarde fecundou com a cruz o chão da história. A sociedade, naturalmente, que não é capaz de lidar com as suas próprias dificuldades, os seus espúrios, muitas vezes chamados por ela mesma de lixos humanos, entendeu que o caminho era a pena de morte, a pena capital da crucifixão. Se matar quem incomoda a sociedade fosse a solução, a sociedade restaria, talvez, com 1, 2, 3, uma dezena de pessoas. Mas assim pensavam na antiguidade, e Jesus foi vítima desta pena de morte atroz, mesmo não sendo ele um bandido, mesmo não sendo ele uma escória da sociedade, mesmo não sendo ele alguém que a incomodasse naquilo que a sociedade mais custa ver e enxergar, que é a sua própria sombra, a sua própria podridão. Mesmo assim, ele foi posto na cruz, injustamente posto. E ali, no tempo em que ele teve, o que lhe veio à cabeça? Mal ele não fez a ninguém. Prejudicar, ele nunca prejudicou. Passou fazendo bem. Ligado dia e noite à vontade do Pai. Em tudo buscava agradá-lo. E o que passou pela sua cabeça? Tristeza por saber que não foi compreendido, angústia por saber que a sua vida estava terminando, um olhar para trás revestido do desastre e do fracasso e da frustração de não ter realizado uma história que gostaria de ter realizado. Ao seu redor, muitos olhares que se voltavam para ele, fruto de uma voz popular que cresceu ecoando diante de Pôncio Pilatos: crucifica-o. Dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Se fosse, estaríamos perdidos. Porque a voz do povo nem sempre representa a voz da sabedoria, a voz da prudência, a voz da lucidez. O povo que crucificou Jesus e o levou à cruz é prova disso, de que a voz do povo nem sempre é a voz de Deus. Mas Jesus olha para essas pessoas com um olhar diferente do nosso. O nosso olhar é terrível, meus irmãos e irmãs, porque ele imediatamente cataloga as coisas, como é próprio do campo da visão. A visão, ela é muito rápida em emitir juízo. E porque ela é muito rápida em emitir juízos, a visão quase sempre pode se equivocar na rapidez de querer entender as coisas e os outros como se aquilo que ela alcança fosse o mundo inteiro. E naturalmente, nós padecemos disso, porque quantas vezes também nós olhamos para os outros e dizemos: não gostei, é metido, se acha, é muito vaidoso, é muito soberbo, é mentiroso, traiu o
quase sempre, nas nossas falas, aquilo que a gente vê e a gente acha que enxergou, rapidamente começamos a catalogar. O catálogo pode parecer algo organizado, como um catálogo de uma biblioteca, de gavetas, ou de um setor de departamento público que eu vou visitar e preciso me endereçar. Então os catálogos, as placas organizadas, acabam ajudando a visão a se colocar diante das coisas. Mas catalogar pessoas é terrível, porque as pessoas não são gavetas, as pessoas não são setores, as pessoas, elas são dinâmicas, e o que elas são hoje, elas poderão não o ser amanhã. Sobretudo para quem acredita no mistério da misericórdia de Deus e crê na possibilidade da conversão do coração do ser humano, entende que o ser humano pode melhorar e que investir no ser humano é o maior investimento que as inteligências desta humanidade deveriam fazer. Quase sempre, quando nós falamos em investimento, nós pensamos em dinheiro, em riqueza, em bens. E talvez por isso mesmo que nós ainda estejamos tão atrasados em tantas coisas, apesar da evolução da tecnologia, de ser hoje um dos setores que mais riqueza traz para a humanidade. Curiosamente, a humanidade se enriquece de duas coisas: da dependência da tecnologia e da doença. Os setores mais promissores em todos os campos são sempre o campo da saúde e o campo da tecnologia. E nem sempre as pessoas que se colocam à disposição desses setores se colocam porque queiram trazer melhoria para a vida da sociedade pela tecnologia ou trazer mais saúde para quem esteja enfermo, buscando a cura e a solução de tantos problemas. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, justamente porque o nosso olhar cataloga e nós corremos um sério risco de esquecer que também nós um dia seremos olhados por alguém, então muitas vezes nós somos implacáveis, duros, maldosos ao catalogar pessoas, ao rotulá-las, ao pensar que elas sejam somente aquilo que nós vemos. E como é difícil quando nós temos que conviver em ambientes que as pessoas nos taxam como preguiçosos, como lentos, como pessoas que não são responsáveis, ou como pessoas que são arrogantes, mentirosas, maldosas. E aí nós vamos nos acostumando com este olhar das pessoas e corremos um sério risco de nos revestir de uma roupa que não é nossa, de uma roupa que o outro teceu para mim. E quando isso acontece dentro de casa, é pior ainda. Eu muito me entristeço quando eu vejo que depois de tantos anos de cristianismo, em muitos dos nossos lares, certas palavras saiam da boca dos pais com relação aos filhos, saiam da boca dos avós ou dos tios com relação aos netos e aos sobrinhos. Quando em lugares que ostentam ali um crucifixo, uma imagem do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria, mas ali dentro não se vive uma vida cristã, porque não existe respeito, diálogo, paciência, não se escuta um ao outro, não se dá tempo às dificuldades um do outro. E quantas vezes nos deparamos com pessoas que ao longo da vida trazem uma memória tão triste de terem sido vítimas do próprio pai ou da própria mãe dentro de uma casa chamada de cristã. Este olhar agora, Jesus também o recebe, porque ali no Calvário ele está rodeado de várias pessoas. Está rodeado dos soldados, está rodeado dos ladrões,
está rodeado de alguns de seus discípulos, está rodeado das santas mulheres que o acompanharam, dentre as quais Santa Maria Madalena e sua própria mãe. Ali nós vemos claramente o que significam os olhares nesta vida. No momento em que um homem do bem, inocente, que passou por essa existência fazendo somente o bem, está prestes a morrer, não são todos que o veem assim, não são todos que o contemplam dessa forma. Mas como entender que isso possa também acontecer um dia na nossa vida? Quando estivermos num leito de hospital, quando estivermos passando por uma doença grave, e ao recebermos visita de tantas pessoas, olharmos no rosto delas e vermos que algumas querem que fiquemos e outras não veem a hora de morrermos, como será a nossa reação quando nós também tivermos a oportunidade, se é que a teremos, de ter essa lucidez, de entender que o nosso tempo está chegando? Jesus nos dá uma grande lição, amados irmãos e irmãs. Ele nos dá uma grande lição nessa noite. E eu gostaria muito de que esta lição fosse aprendida por cada um de nós aqui. O que importa no hoje da nossa vida e no amanhã da nossa vida, se nós o tivermos, é a nossa consciência diante de Deus. Somente Ele sabe o que se passa no nosso coração. Somente Ele lê a nossa vida. Somente Ele sabe das nossas lutas, dos nossos sacrifícios. Somente Ele sabe dos tantos sapos que temos que engolir em situações adversas na nossa vida. E é Ele que nos julga. Essa é a maior alegria que pode estar no coração de um cristão, saber que no final das contas é Deus quem nos julga. Não serão os olhares daqueles que nos condenam, daqueles que falam mal de nós, daqueles que nos consideram inimigos, daqueles que nos perseguem. E nem tampouco serão os olhares daqueles que nos consideram, que nos amam, que querem muito bem a cada um de nós. Naquele dia será o olhar de Deus, que vai olhar na profundidade da minha interioridade e vai reconhecer o que eu fiz nesta vida. Isso deveria trazer uma paz muito grande para cada um de nós, sobretudo na nossa busca de viver na presença de Deus a nossa vida, entendendo que sem Ele nós não alcançaremos aquela estatura que o seu Filho alcançou, chegando na cruz e mesmo assim não praguejando, chegando na cruz e mesmo assim não murmurando, passando por aquilo que Ele passou e não reclamando, e mesmo assim olhando para aqueles que lhe fizeram mal com misericórdia, com compaixão, com bondade. Quando então nós contemplamos nosso Senhor na cruz, nós vemos o quanto nós temos ainda que crescer, para que chegando esta bendita hora, nós também sejamos revestidos, pelo menos, de um mínimo deste olhar que Ele alcançou. Entendendo também nós hoje, que a forma como nós olhamos aos outros, que nos constitui, e não a forma como os outros olham para nós. Muitas vezes, quando estou atendendo pessoas e as pessoas dizem: eu não gosto de conviver em tal lugar, porque me olham com falsidade, as pessoas têm inveja de mim, as pessoas me olham querendo o meu lugar, as pessoas me olham com antipatia. E quase sempre eu pergunto: e você? Como é que você olha para essas pessoas? O que você pensa delas? O que você fala delas? Jesus, ali, do alto da cruz, tem uma visão privilegiada, porque do alto da cruz Ele vê do alto, e quem vê do alto vê sempre melhor. Quem vê do alto vê muito mais coisas
do que quem vê de baixo. O problema, meus amados irmãos e irmãs, que por conta de um complexo de inferioridade presente na nossa sociedade do Brasil, já ditado, cantado, estudado por tantos especialistas na área da sociologia e da antropologia no nosso país, é que o brasileiro carrega consigo esse complexo de inferioridade e se acha sempre inferior ao outro e menor do que o outro. Mas nós não somos piores do que os outros por conta das nossas dificuldades. Nós não somos piores do que os outros porque não temos a condição financeira dos outros. Nós não somos piores do que os outros porque não podemos ter algumas oportunidades que os outros tiveram. Quem assim pensa, vive no lado de baixo, olhando para um horizonte que é muito curto, muito pequeno, e por isso sofre demais nessa vida. E infelizmente sofre sem necessidade, porque o nosso lugar de olhar é do alto da cruz. É lá que nós deveríamos querer estar, sempre com Jesus, lá no alto, para olhar como Ele olha o mundo, para olhar como Ele olha a cidade de Jerusalém, a sua cidade que o condenou, para olhar como Ele olha as pessoas que estão ao seu redor. E é isso que transforma a nossa vida. É como nós aprendemos a olhar para os outros. Quando alguém chega para mim dizendo: Padre, fulano de tal descascou o senhor, falando que o senhor é isso, o senhor é isso, o senhor é isso. Quando eu era mais novo, eu ficava indignado, bravo, e pensava: mas quem que essa pessoa pensa que é para falar isso de mim? Ela não me conhece, eu não sou nada disso que ela está falando. E ficava triste. Depois, com o passar do tempo, pela própria graça de Deus, hoje, quando alguém fala isso, fulano de tal disse isso e isso do Senhor, eu fico quieto e lá dentro rezo: Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa, porque ela não me conhece. O que ela está falando não corresponde àquilo que o Senhor sabe que eu sou. E fico em paz, porque aprendi que é a forma como eu olho o outro que me dá paz, felicidade e santidade, e não a forma como o outro vai me ver, porque o outro nunca me verá como eu sou, o outro nunca me entenderá completamente. E é por isso que nós sofremos tanto nos nossos relacionamentos de casal, de família, de trabalho, de relações comunitárias, porque as pessoas não são capazes de nos ver como nós gostaríamos. E Jesus nos dá esta grande lição, quando olhando com misericórdia e compaixão para aquelas pessoas que estão ao seu redor, chegará a dizer: Pai, perdoai a todos eles, eles não sabem o que fazem. Por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele fez, Ele poderia ter descido da cruz? Poderia. Ele poderia ter destruído a todas as pessoas que estivessem diante dele? Poderia. Ele fez tantos milagres. Ele andou sobre as águas, Ele acalmou a tempestade, Ele curou pessoas de doenças incuráveis, Ele ressuscitou mortos. Mas Jesus nos entende que o poder que transforma não é o poder da vingança, não é o poder da força, não é o poder do dinheiro, não é o poder pelo poder. O poder que transforma é o poder do perdão, é o poder da misericórdia, é o poder do amor. Mas como é difícil viver isso na vida. E algumas pessoas até dizem: Padre, eu não dou conta de perdoar, porque as pessoas acham que perdoar seja esquecer. Perdoar não é esquecer. As pessoas acham que perdoar seja passar uma borracha em cima do que aconteceu. Também não é isso. Perdoar é deixar de ser refém de um sentimento que adoece. Perdoar é aprender a olhar para o outro não como um adversário, não com ressentimento de quem quer se vingar,
daquilo que o outro fez, esperando, quanto menos, que ele passe por uma situação tão difícil como aquela que eu vivi, para eu me alegrar com o sofrimento dele ou dela. Perdoar não é nada disso. Perdoar é entender que aquilo que o outro fez contra mim é algo que ele terá que prestar contas, é para Deus, não é para mim. Porque é Deus que me julga, e é Deus que julga também a outra pessoa. Quando a gente aprende isso na vida, a gente vive uma vida muito mais leve e muito saudável, porque muitas das doenças que nós sofremos, comprovadamente, na história da humanidade, mais do que nunca hoje, na sociedade em que vivemos, muitas destas doenças provêm do envenenamento emocional que nós mesmos causamos para nós. Porque quantas vezes nós bebemos o veneno emocional pensando na pessoa que nos machucou, achando que aquilo que nós estamos bebendo fará mal para outra pessoa, e nos esquecemos que o estômago que receberá o veneno emocional é o meu, é o nosso. Perdoar, então, é aprender a não falar mal de quem nos machucou, a não desejar mal para quem nos machucou, a não fazer mal para quem nos machucou, a rezar por quem nos machucou. Jesus nos ensina isso do alto da cruz, quando ele diz: Pai, perdoai estas pessoas, a todas elas, pois elas não sabem o que fazem. Quando eu medito sobre o olhar de Jesus do alto da cruz, e entendo que também esta deverá ser um dia, pela graça dele, a estatura que eu quero alcançar, eu entendo que ela precisa ser vivida hoje. É muito difícil viver já no hoje tudo isso, mas é no hoje que se começa o amanhã. É hoje que eu preciso fazer escolhas pelo bem. É hoje que eu preciso fazer escolhas pelo perdão. É hoje que eu preciso fazer escolhas pela bondade, pela generosidade, deixando de lado o rancor, a mágoa, o ressentimento, o ódio, o desejo de vingança. Amado Jesus, nesta noite em que estamos aqui e olhamos com o nosso olhar daqui de baixo para o seu olhar que nos contempla lá do alto, nós vos pedimos a graça de estar convosco todos os dias da nossa vida na perspectiva da cruz, entendendo que a cruz não é sinônimo de sofrimento, a cruz é sinônimo de redenção, entendendo que a cruz não é sinônimo de fracasso, a cruz é sinônimo de vitória, e entendendo que estar no alto da cruz com Ele a cada dia da nossa vida, quando não for possível estar carregando esta cruz sobre os nossos ombros, é o melhor lugar, porque é daquele lugar que Ele nos salvou, é daquele lugar que Ele nos redimiu, é daquele lugar que Ele iluminou as trevas do nosso coração, nos dando a possibilidade de acreditar que também nós podemos ser melhores, que também nós podemos ser bons, que também nós podemos deixar a vida fútil na qual vivemos, a vida errada na qual erramos, a vida equivocada na qual nos engaiolamos, para sermos realmente livres com Ele, por Ele e nele. Nós vemos diante de Jesus sua Mãe Santíssima. Maria sempre esteve com Jesus em todos os tempos da sua existência, de perto e de longe. Quem é mãe sabe o que significa a preocupação com um filho. E somente uma mãe sabe isso. Um pai se preocupa, mas ele nunca passará pela mesma experiência emocional da própria mãe, porque a mãe esteve com a criança no seu próprio útero por longos meses. É uma relação que somente mãe
entende. E eu ousaria dizer, nem nós que somos filhos alcançamos a plenitude do sentimento que uma mãe tem quando olha para um filho. Triste quando a mãe olha para um filho que está desenganado, que está desempregado, que está no mundo dos vícios, que está perdido nesta vida, sem rumo e sem sentido. Quantas mães eu já atendi nos interiores desta nossa amada diocese, preocupadas com filhos sem rumo, perdendo noite de sono, fazendo novenas e promessas intermináveis, na esperança de que o filho pudesse sair daquela escuridão na qual estava inserido. O olhar da mãe para com o filho é um olhar que resgata, que dá de novo a vida, que oferece colo. Pena que nem todos os filhos sejam capazes de entender isso ao longo da vida. Pena que tantos filhos abandonem suas mães ou pais. Pena que tantos filhos, por ganância, por desejo de herança, por dinheiro, por pensar em si próprios, abandonem seus pais na velhice. Pena que mesmo tendo tido carinho, afeto, amor em casa, esses filhos nunca parem para pensar o quanto de tempo que um pai e uma mãe dedicam a um filho. Se a gente parasse para pensar em todos os outros animais que mamíferos como nós vivem rapidamente saindo do colo da mãe e não dependendo mais dela, nós não somos assim. Enquanto crianças, bebês, depois começamos a engatinhar, depois precisamos aprender a ir para a escola, depois como adolescentes estamos ainda em casa, vivendo os dramas da adolescência, dando dor de cabeça para o pai e para a mãe, muitas vezes tendo vergonha do pai e da mãe, não querendo estar perto deles, diante dos colegas e das colegas, e a gente pouco para pensar quantos anos um pai e uma mãe não dedicam um filho até que ele possa sair por esse mundo afora, na sua profissão ou na sua vida vocacional, de casado ou não. Maria olha para Jesus com um olhar muito diferente do que muitas mães têm hoje em relação aos seus filhos, porque nele ela encontra a plenitude daquilo que um filho pode representar para uma mãe. E como não deve ser uma mãe feliz, como a Virgem Maria, que ao olhar para aquele filho, entende que em tudo ele procurou agradar a Deus. Esse deveria ser, para uma mãe cristã, o maior ideal. Não somente que o filho tenha saúde, não somente que o filho tenha trabalho, não somente que o filho possa encontrar um lugar ao sol nesta vida, não somente que o filho se realize, mas que o filho realize a vontade de Deus, que o filho seja um abençoado por Deus. Queremos que Jesus desça da cruz. Não queremos que ele esteja lá, não naquela cruz na qual ele está. Ele haverá de estar depois em outras cruzes, as cruzes que veneramos como um grande triunfo da nossa fé. Eu muito me admiro quando nós cristãos temos vergonha de fazer o sinal da cruz em lugares públicos, como por exemplo em um espaço de restaurante ou de qualquer outro lugar em que a gente deixa de rezar antes de uma refeição para não ser identificado como cristão. Ou pior, quando isso não acontece nem dentro da nossa própria casa, a gente comece uma refeição sem fazer o sinal da cruz, sem agradecer a Deus pelo alimento. Mas a cruz haverá de ficar nas nossas igrejas, nas nossas casas, em nosso peito, em nosso coração e, sobretudo, em nosso ideal de vivermos uma espiritualidade autêntica da cruz, que redime, que dá chance, que perdoa, que é misericordiosa,
que liberta, que encaminha. Mas daquela cruz que simboliza a condenação que Jesus não mereceu por toda aquela multidão e pelas autoridades judaicas, nela ele não poderá mais permanecer. Basta. Ele já ouviu muito insulto da multidão. Ele já ouviu muito insulto das pessoas que não foram capazes de compreender quem ele era. Ouviu inclusive insulto do mau ladrão. Por isso, nós queremos que o Senhor desça da cruz. Retiraremos a inscrição que está sobre a sua cabeça, a inscrição que o condena como alguém que na verdade ele é, porque ele é o rei, ele é Jesus o Nazareno, o rei dos judeus. Mas essa inscrição tem que sair da sua cabeça, aqui neste lugar, porque ela está revestida de preconceito, de uma palavra não lúcida e, portanto, não merecedora da construção do conteúdo que ela porta consigo. Retirando essa inscrição, nós retiramos também a coroa de espinhos, porque esta coroa que colocaram sobre sua cabeça para denominá-lo como rei dos judeus, ela não representa a verdadeira coroa que Jesus espera. A coroa que Jesus espera são as obras de caridade, de solidariedade, são as obras de amor que cada um de nós que aqui se encontra nesta noite é chamado a cumprir. Desceremos também o seu braço direito, porque o seu braço direito representa a mão da bênção, a mão da operação, a mão da ação, a mão do milagre, a mão que curou tantas pessoas, a mão que estendida foi ao encontro de pecadores, de leprosos, de prostitutas, de crianças, de idosos. A mão que trouxe saúde para quem estava doente. A mão que deu de novo a graça do perdão a quem era pecador. A mão que acolheu, a mão que abraçou com o seu braço, trazendo aconchego a quem precisava do alento de nosso Senhor. Descemos também e retiramos o prego da mão esquerda. A nossa mão esquerda representa para a maioria de nós o braço mais frágil, a mão que não é muito hábil para tantas coisas, a mão que não desenvolve e desempenha os trabalhos com maior rapidez, tanto quanto a mão direita faz. Mas é essa mão, esse braço, que representa o lado do coração e que nos recorda que nós não somos tudo aquilo que pensamos, que nós somos frágeis e que a humildade sempre nos engrandece. Reconhecer aquilo que somos diante de Deus e dos outros não é vergonha, não a falsa modéstia, que realmente é falsa, mas a humildade, que, como diz Santa Teresa de Jesus, é a verdade que alguém é capaz de ter com relação a si próprio no olhar. Retirando as mãos direita e esquerda, e com elas o braço direito e o esquerdo, nós retiramos também os pés de Jesus. Os seus pés que sustentaram o seu santo corpo na busca do bem. Os seus pés que representam o seu jeito de ser, de agir e de viver. Os seus pés machucados por uma longa trajetória de missão, de ida ao encontro do outro. Os seus pés que agora precisam repousar no sepulcro, aguardando o dia feliz da sua ressurreição, porque o Senhor não passa pela cruz e pela morte para aí ficar. É um trânsito para a vida nova que Ele haverá de inaugurar no dia de Páscoa, quando celebraremos a sua vitória sobre a morte. Ao descer o Cristo da cruz, neste momento, nós o entregaremos à sua mãe.
Sua mãe, que o recebeu pequenino na manjedoura de Belém, recebe-o agora olhando para um outro cenário, o cenário da cruz, não mais as madeiras de uma manjedoura, mas as madeiras que traçaram na verticalidade e horizontalidade a cruz. E ele desce desta cruz, vai para os braços de sua amada mãe, aquela que o acompanhou a vida toda, com o olhar e com o coração, que é o maior acompanhamento que uma pessoa pode ter nesta existência, do olhar que guarda, contempla, admira, encoraja, mas sobretudo com o coração, que faz com que as proximidades se tornem cada vez menores, trazendo aconchego, compreensão, sobretudo nos momentos mais difíceis, que nós sabemos somente um olhar de mãe é capaz de oferecer. Mesmo quando ela sabe que o seu filho cumpre algo que não deveria ter cumprido, ela o aceita, ela o ama, ela o acolhe. Neste momento, meus amados irmãos e irmãs, que contemplamos esta cena tão bela e que nos recorda o Calvário, porque de baixo, olhando para o alto, vemos este monte, recordando o lugar em que o Senhor foi crucificado. É preciso que nós façamos uma oração. Uma oração para que essa noite não seja uma noite como tantas outras por que já passamos. Como é bonito ver o nosso querido povo de Nepomuceno aqui hoje, fazendo silêncio, ouvindo esta reflexão, contemplando o cenário do Calvário e tentando aqui, naturalmente, reviver com piedade o que significou esta cena. Como é bonito ver que no passar dos anos a nossa cidade se mantém vívida na sua fé, na sua piedade, guiada sempre pelos bons padres que por aqui passam, filhos da nossa amada Diocese da Campanha. Mas como eu gostaria de saber que tantas destas pessoas que estão aqui hoje haverão também de procurar depois uma confissão, que tantas das pessoas que estão aqui hoje haverão de buscar a missa aos domingos, que tantas das pessoas que estão aqui hoje haverão de entender que sem a Eucaristia dominical a nossa vida não se torna melhor e nós não alcançamos aquilo que realmente queremos. Mas como eu gostaria de ver que todas essas pessoas que aqui hoje se encontram haverão de ser reconhecidas pela sua bondade, pela sua generosidade, pelo seu perdão, pela sua justiça, pela sua honestidade, pela sua fraternidade. Como eu gostaria de ouvir e de saber que tantos de nós que aqui estamos hoje sairemos daqui hoje diferentes, renovados, com o desejo de ser melhores, porque acreditamos que o olhar de Deus que se volta para cada um de nós nesta noite é um olhar que cura, que transforma, que abençoa. Senhor Jesus, aos vossos pés nós nos colocamos nesta noite. E ao nos colocar aos vossos pés nesta noite, nós vos suplicamos, tende piedade de nosso amado povo desta cidade de Nepomuceno. Abençoai nossas famílias, olhai pelos nossos doentes, olhai pelos nossos jovens, sobretudo pelos nossos jovens perdidos e sem rumo. Olhai, sobretudo, pelos mais vulneráveis, os doentes, os desabrigados, os idosos, aqueles que têm a sua vida amarrada ou acorrentada por um tipo de vício. Olhai por aqueles que estão desempregados, sobretudo por pais de famílias que, angustiados, ficam preocupados sem ter o que pôr
na mesa dos seus filhos. Abençoai, Jesus, todas as pessoas de boa vontade desta cidade. Iluminai o coração daqueles que são fortes, para que não se tornem fracos. E abençoai os pés vacilantes, as pessoas marcadas pela desesperança e pela tristeza, para que não desanimem. Iluminai o coração de cada um de nós, que nesta noite busca a vossa luz, o vosso horizonte, a vossa bênção. E que esta noite, amado Jesus, se torne uma noite santa na nossa vida, de silêncio, de oração, de reflexão e, sobretudo, uma oração, silêncio e reflexão que nos leve a uma autêntica conversão. A nossa vida não faz sentido nesta terra se não for para nós também passarmos por aqui fazendo o bem. E quando chegar a nossa hora derradeira, amada Virgem Maria, a quem rezamos na Ave Maria, pedindo-vos que intercedais por nós agora e na hora da nossa morte, também naquele momento, amada Mãe, olhai por nós. Confiamos em vossa presença, sede nosso auxílio e proteção. Abençoai nossos dias, guiai nossos passos pelos caminhos do bem e da justiça. E ajudai-nos também hoje a desejar cada vez mais a vida nova que vosso Filho nos concedeu por sua morte na cruz. Amém. Me